Fala rapaziada, tudo certinho? Bem-vindos ao meu canal, o canal Hugo Romariz, onde eu falo sobre os gigantes cariocas. E são eles, Botafogo, Flamengo, Vasco e o Fluminense. E o tricolor carioca vai jogar daqui a pouquinho contra o Olímpia pelas quartas de finais da Libertadores no Maracanã. Irei falar sobre isso, vou fazer um pré-jogo, já venho com a escalação também e vou dar algumas outras notícias, tanto de como foi a chegada do time, como o torcedor reagiu, né? Brigas que aconteceram com torcedores do Olímpia aqui no Rio de Janeiro, proposta pelo André, filha do Cano, enfim, tudo isso e muito mais no vídeo de agora, tá bom? Vamos lá, sem mais enrolações, vou tentar fazer aquele videozinho curtinho, como eu fiz ontem o do Botafogo também, para ser uma espécie realmente de pré-jogo que você curta, veja rapidinho antes do jogo e já tenha bastante informação, tá bom? Vou começar falando sobre algumas notícias que eu até deixei de falar nos últimos vídeos do Fluminense. A primeira notícia é que alguns torcedores, ainda nas oitavas de finais da Libertadores, que enfrentaram o Fluminense, alguns torcedores argentinos, foram presos aqui no Brasil, foram presos depois de enfrentar a polícia no Maracanã. Houve disparos de bala de borracha no Maracanã e um dos detentos já tinha sido condenado e fez uma rebelião em prisão, numa prisão lá na Argentina, tá? Isso é um fato bem curioso, um torcedor do Argentinos Júnior, tá? Agora eu vou falar de alguns jogadores que podem vir a campo. Boa fase do John Kennedy. O Alexander tá voltando de lesão, então pode ser uma novidade aí no segundo tempo, já saiu a escalação, então daqui a pouco eu vou falar. E quem realmente vai desfalcar o Fluminense é o Marcelo, que mais uma vez está lesionado. A Conmebol não reduziu a sua pena, serão 3 jogos de suspensão, ou seja, caso o Fluminense realmente se classifique, consiga concretizar a sua classificação, o Marcelo vai jogar as semifinais. Antes disso, não irá jogar nem o jogo aqui no Maracanã, nem o jogo lá no Paraguai, tá? Agora, outra informação aí, mais uma vez vou falar do André, e possivelmente é a última vez que irei falar sobre André, transferência e Liverpool, tá? O time inglês realmente assinou com uma proposta de 30 milhões de euros pelo volante, mas o Fluminense recusou e falou que o André é insubstituível agora, principalmente pela Libertadores. Com isso, o Liverpool deve se voltar a outro talento, a outro atleta e não deve mais ter interesse no volante André, tá bom? Essa foi a última informação aí que a gente obteve da negociação com o Liverpool. Agora, temas sobre o jogo. Vou começar pelo tema que estava mais quente durante a semana, o Maracanã. O Maracanã, o jogo de hoje vai ser o último jogo do Fluminense no Maracanã. E depois disso vai ter uma parada, tá? Vai ter o jogo do Flamengo contra o Inter no sábado e uma parada. Ou seja, o último jogo do Fluminense antes da parada. Essa parada se deu por conta do jogo contra o Atlético Mineiro e o Vasco da Gama, onde o Vasco foi mandante. Menos de 24 horas depois do jogo do Fluminense e do América Mineiro, o gramado realmente ficou um caos. Já mostrei aqui também inúmeras vezes como o gramado ficou, com a fatídica foto principalmente do Léo Jardim no gol. Depois daquele jogo, o tratamento foi intensivo no Maracanã para poder realizar essa partida do Fluminense contra o Olímpia. Espera-se que o Maracanã esteja bem melhor, né? Porque pior era muito difícil. E depois disso, como eu já havia dito, o Maracanã vai parar por cerca de 20 dias. O Fluminense culpou o Vasco pela condição do gramado. Lembrando que, na minha opinião, não tem nada a ver o Vasco nessa história. O Vasco realmente utilizou o campo, mas o gramado já estava péssimo. O Ganso falou, discordou da diretoria em uma entrevista e falou que o problema do gramado não vem de hoje, né? Não vem de domingo, no caso. Já vem de muito tempo. Eu já dei em outro exemplo também o Gabigol reclamando com o Marcos Braz sendo multado por conta do gramado contra o Fortaleza, que o próprio Gabigol se machucou. Então, assim, é realmente um gramado que está muito pesado. O Maracanã até agora recebeu 55 partidas na temporada. O segundo estádio que mais recebeu partidas tem 15 jogos a menos e foi Independência, em Minas Gerais, que às vezes está recebendo o Cruzeiro, às vezes está recebendo o Atlético Mineiro e também está recebendo o próprio América Mineiro. Isso porque o Mineirão é outro estádio de Copa do Mundo que tem um gramado péssimo. Enfim, o Fluminense deve ser multado
com o gramado da forma que está hoje. No Rio de Janeiro está chovendo, então o gramado já vai começar pesado para a partida de logo mais. É uma preocupação do Fluminense, ainda mais o Fluminense que vai jogar com bastante posse de bola, tá bom? O Fluminense, nessa parada, vai jogar seu mando de campo pro Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Serão cerca de 2 jogos apenas, tá bom? E mais um mercadinho, e para encerrar esse assunto, e já vou pro mercado da bola, porque tem time árabe, o Al-Shalab, não sei pronunciar, peço perdão, tá querendo a contratação do zagueiro Nino. O próprio presidente já falou que deseja fechar com o Fluminense e com o Nino. Mas, como eu já havia dito, a diretoria do Fluminense não pensa em negociar nenhum atleta, principalmente o time titular, antes de uma possível eliminação ou conquista da Libertadores, tá bom? Agora, sem mais enrolações, vou falar tudo o que tá acontecendo agora, tá? No jogo. Medo do gramado, escalação já saiu, rua de fogo, uma coisa que eu acho uma das coisas mais bonitas do futebol em geral, uma rua de fogo para recepcionar os jogadores antes da partida. A Conmebol já promete multar o Fluminense, provavelmente. O Fluminense fez postagem pedindo para que não acontecesse, mas os torcedores não atenderam. Acho justíssimo não atender. Os próprios torcedores vão fazer um lindo mosaico hoje também. Foi preparado durante a madrugada. Então a festa, pelo menos pro Fluminense, será linda em campo. Linda, 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 tá? E já estou ansioso para ver esse grande jogo, daqui a pouco eu vou assistir. Sobre a escalação. Achei a escalação muito boa, já adianto. Um time muito ofensivo, mas que agora estou apreensivo, porque começou a chover muito. E aí esse time pode sofrer bastante. Isso porque o time que eu vou falar agora é muito ofensivo e gosta muito da posse de bola. Então com o gramado, se ficar mais ou menos do nível que estava o Atlético Mineiro contra o Vasco, não vai ter jogo. E aí pode prejudicar bastante e ajudar muito o Olímpia, que joga em bola aérea. E aí, como eu falei, né, a torcida do Olímpia se envolveu em uma briga aí no Maracanã. Mas vamos lá. O time do Fluminense vai com Fábio no gol, obviamente. A defesa era o que todo mundo esperava. Samuel Xavier, Nino, o Felipe Melo e o Diogo Barbosa. E a partir do André, que é o volante, é só ataque. É o André, 2 armadores, sendo Ganso e John Arias, e 3 atacantes. São eles, Cano, o John Kennedy e o Keno. Ou seja, muita ofensividade em campo para esse Fluminense que vai tentar decidir em casa. Porque sabe que jogando a partida pro mando de campo do Olímpia, a partida vai ser muito complicada. O Olímpia é um time realmente que tem muita raça. Sobre as campanhas, Fluminense começou avassalador na Libertadores nessa temporada. 3 vitórias, depois 2 derrotas, 1 empate, e aí conseguiu se classificar para as oitavas de finais ainda em primeiro colocado. Depois enfrentou o Argentino Júnior, um confronto muito sofrido, um confronto muito tenso, onde teve toda a confusão no Marcelo, teve expulsão do goleiro do adversário também no jogo de ida. E no jogo de volta, o Fluminense sofreu bastante, o placar foi de 2-0, mas foram 2 gols no final da partida, mais uma vez, assim como foi no primeiro jogo, o Fluminense classificou. Já o Olímpia tá indo muito bem na Libertadores, eliminou o Flamengo. Antes de eliminar o Flamengo, eliminou o Fluminense no ano passado, então pode ser um algoz. E foi o primeiro colocado também em seu grupo, com o segundo melhor desempenho, né? Que teve mais vitórias, salvo engano, foram 4 vitórias ou 5 vitórias em 6 jogos, e só perdeu em pontos para o Palmeiras. Então é a segunda melhor campanha da fase de grupos. Por isso, defende em casa, tá? E o Olímpia, que mais de 60% de seus gols são de bola aérea. Por isso a minha preocupação com um time muito ofensivo e chovendo. Mas a ver como será o jogo. Tentei ser curto, mas tinha muita informação do Fluminense e eu ainda tenho algumas coisas para falar, mas que eu nem vou falar tanto, tá bom? E aí, Fluminense, o Olímpia, que eliminou o Flamengo, tava com 2-0 de desvantagem e virou em casa. Então, mesmo que o Fluminense vença hoje, não é bom cantar vitória, tá bom? Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo. Valeu!